Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho. Aí Jesus estava preparado, porque ele viveu tudo que o deserto oferece: solidão, tristeza, perigo. Quais os perigos de nossa vida? Qual a solidão que eu estou vivendo hoje? Qual a solidão que o mundo me proporciona hoje? É a solidão do alcoolismo? É a solidão das drogas? Qual a tristeza que o mundo me proporciona hoje? A tristeza de viver isolado, sem uma família. A tristeza de viver sozinho, sem uma esposa, sem um marido, sem uns filhos. O que foi que aconteceu para o mundo me proporcionar esta tristeza? A tristeza da separação, a tristeza do pecado, do vício. Como foi para o mundo me proporcionar isto hoje? Então, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo nesta tristeza, nesta solidão do deserto, isto aqui não é típico do deserto. A tristeza, a solidão, a amargura. Nós temos que viver no deserto uma outra página. Viver no deserto a experiência da oração, a oração constante, a reflexão da palavra de Deus. É este que é o deserto que nós temos que viver. Como eu falei, nos preparando, é assim, fazendo a reflexão diária da palavra de Deus, renunciando todo tipo de pecado, para que nós possamos viver um deserto que nos venha trazer no final uma alegria, de eu dizer, agora eu estou preparado para continuar a minha missão. Agora sim, depois de fazer a experiência do deserto, a experiência de 40 dias de quaresma, de oração, de penitência, de jejum, de renúncia, agora eu estou preparado. Meu irmão, minha irmã, o que é que falta você renunciar? O que é que você ainda não renunciou na tua vida? É o pecado do vício? É o pecado da traição, você que é casado, que você não consegue renunciar? É o pecado da prostituição? É o pecado da masturbação que você não consegue ainda renunciar? Então renuncie. Esta quaresma é um período para renunciarmos. Renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos preparar para anunciar a palavra de Deus, para ser um missionário autêntico. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia e foi pregar o Evangelho. Para mim ser um missionário autêntico, eu tenho que também me preparar no deserto. E aí sim, aí eu vou ser um missionário autêntico, aí eu vou levar a palavra de Deus àquelas pessoas que precisam, aí eu vou ter palavras para convencer as pessoas que Jesus é o único Salvador. Aí eu vou ter palavras para convencer as pessoas que eu era errado, que eu mudei de vida, e também você pode mudar de vida. Diga para o seu irmão: eu mudei de vida, você também pode mudar de vida. E Jesus, podemos dizer, construiu uma frase: convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo já se completou, a espera já se completou,
O povo que esperava já chegou a grande luz, já chegou a espera. O povo de Deus do Antigo Testamento que ansiava pelo Messias prometido, que esperava este Messias que vinha restaurar o reino de Israel, mas veio restaurar a humanidade do pecado. Quando os apóstolos perguntaram para Jesus: Senhor, é hoje que tu vai restaurar o reino de Israel? Eles pensavam que ele vinha restaurar, viver um reinado como viveu Davi e como viveu Salomão. Um reino de riqueza, de muitos bens e também de poder. Porque Davi e Salomão também governavam, também mandavam. E era assim que o povo esperava que Jesus fosse ser. Viesse para formar um exército e levantar o reino de Israel. Porque no tempo que Davi reinou, e no tempo que Salomão reinou, o Império Romano estava decaído. O Império Romano era a grande força militar, podemos dizer assim, de várias gerações. E quando o Império Romano caiu, foi que Salomão reinou com seu reino poderoso. Foi que Davi reinou também, e teve muitas glórias. Então, quando os apóstolos perguntaram: Senhor, é hoje que tu vai restaurar o reino de Israel? Eles pensavam que Jesus também ia ser rei, que ia reinar, que ia dominar o mundo, que ia derrubar o Império Romano. Ao contrário, no tempo que Jesus viveu, o Império Romano era tão forte que mataram Jesus. Mas a morte de Jesus para nós foi a vida. Ele morreu para nos dar a vida, para nos resgatar do pecado. Se Jesus não tivesse morrido numa cruz, nós não tínhamos ganhado a vida eterna. Então foi preciso que se cumprisse a Escritura, foi preciso que se cumprisse a promessa de Deus, que ia enviar o seu Filho para redimir a humanidade de seus pecados. E o tempo já se completou. Não podemos mais esperar para amanhã, como o povo esperavam a vinda de Jesus. Jesus já veio, já está no meio de nós. Não temos que esperar mais para amanhã, é hoje. É hoje que eu tenho que mudar de vida, é hoje que eu tenho que renunciar, é hoje que eu tenho que amar-te, Jesus, é hoje que eu tenho que falar dele, é hoje que eu tenho que anunciar a boa nova, é hoje, não podemos esperar para amanhã, pode ser tarde demais, porque nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos nos encontrar com o Senhor, que nós vamos ter esta passagem. Assim como Jesus passou da morte para a vida, então vamos nos preparar para viver bem o tríduo pascal. Nos preparando nesta quaresma, para que nós possamos também participar, não só viver, mas viver e participar da grande festa da vigília pascal, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Com a tentação no deserto, Jesus foi vitorioso e venceu a morte. Com a tentação do deserto, Jesus se fortaleceu para anunciar a boa nova do reino de Deus. Então vamos fazer a experiência no deserto, vivendo intensamente em oração, vivendo intensamente o jejum, a renúncia do pecado, para que nós possamos assim vivenciar a vigília pascal
e podemos também viver glorioso com Jesus. Assim como Ele ressuscitou no terceiro dia, que nós também possamos ganhar esta vida nova. Aquela vida velha de pecado possa morrer para nós ressurgir e ganhar uma vida nova. Uma vida de tranquilidade, uma vida de amor, de paz. E possamos assim nos encontrar com Jesus. Nos encontrar com Jesus, às vezes quando a gente fala nos encontrar com Jesus, a gente pensa assim logo, quando eu morrer eu vou me encontrar com Jesus. Nós podemos se encontrar com Jesus agora. A nossa vida aqui, ela pode ser um verdadeiro encontro com Jesus. Nós podemos viver o céu aqui nesta terra. Depende de nossas atitudes. Vivendo intensamente a palavra de Deus, podemos viver o céu ainda aqui nesta terra. O céu, ele está aqui no nosso meio. O reino de Deus está no meio de vós, disse Jesus. O reino de Deus está no meio de vós. E Ele está no nosso meio. Podemos viver sim, aqui neste mundo, aqui nesta terra, intensamente, este encontro maravilhoso com Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.